nós vamos começar o nosso primeiro painel com o tema Os Pilares do Desenvolvimento do Brasil. E para enriquecer, então, esse diálogo, eu convido ao palco Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União. Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União. Aloísio Mercadante, presidente do BNDES. Esther Dweck, ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. A mediação é do jornalista e grande amigo Sidney Rezende. Pode sentar, por favor. Bom dia a todos. Uma honra muito grande estar aqui. Nós todos teremos um gigantesco desafio, mas vamos nos esforçar. Teremos 40 minutos, nós todos, para fazermos aqui as nossas ponderações. Tem algumas perguntas que me recomendaram, olha, essa aqui você tem que fazer. Outras tantas eu procurarei fazer aqui no decorrer do entrelace, do pensamento de cada um. Então, eu já alerto que nós temos uma plateia de iniciados, o que nos facilitará sobre certos aspectos, evitarmos algumas introduções mais longas e irmos direto aos fatos concretos. E eu vou pela minha ordem aqui, começar pelo ministro do TCU, Bruno Dantas, um prazer, um bom dia, especial, prazer conhecê-lo pessoalmente. Essa aqui me disseram, você tem que perguntar isso para o ministro. Ministro Bruno Dantas, o senhor, enquanto representante da Corte de Contas, foi autor de um pedido de auditoria para avaliar o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela FINEP, que é a empresa pública de fomento à inovação. O senhor pode apresentar aqui um prazo de finalização dessa auditoria? E também a gente gostaria de uma avaliação sobre o quão intricado é para o cenário das contas públicas a utilização de fundos à margem do orçamento. Dá para chamarmos de contabilidade criativa? Claro que no seu afã de ser imediato, pode dizer, a data é essa e acabou. Mas como tem a ponderação, faço votos que consiga fazer em poucos minutos. Bom dia. Alguém falou em 40, mas tem que ser em 2. Eu ia dizer isso, ficou satisfatório o tempo ali de 40 minutos para eu dar essa resposta. Mas bom dia, Sidney, quero cumprimentar aqui meus companheiros de painel, presidente, ministro Aloísio Mercadante, ministro Esther Dweck, ministro Vinícius de Carvalho, todos queridos amigos e agentes públicos admiráveis. Também cumprimentar a Esfera, João Camargo, Camila, Aninha. Parabéns, mais uma vez a Esfera realiza um evento de excelência para unir os representantes do setor público e empresários em busca dessa marcha comum de desenvolvimento do Brasil. Sidney, indo direto ao ponto, você de fato traz uma informação correta. Eu, por ser o relator, e aí eu quero separar minha resposta em 2 pontos. Eu já era relator porque herdei a relatoria do presidente Vital do Rego. No TCU funciona assim, quando um ministro assume a presidência, o seu acervo vai para o ministro que está deixando a presidência. Quando o ministro Vital do Rego assumiu a presidência do TCU, ele era o relator de uma grande auditoria nos fundos que o governo federal opera e que alguns deles, segundo a visão dos nossos auditores, transitam fora do orçamento. Quem aprovou a matriz de auditoria foi o ministro Vital do Rego. Eu recebi essa auditoria e estou, ao longo de 2025, eu instruí essa matéria, já está pronta. A minha ideia era ter levado para julgamento no mês passado, entretanto, recebi algumas ponderações do BNDES e da Casa Civil. O ministro Rui Costa esteve pessoalmente no meu gabinete para fazer algumas considerações e eu julguei oportuno pedir que os auditores aprofundassem algumas das questões. Ministro, acha o senhor que no trimestre do ano que vem, no primeiro trimestre, já vai ser possível colocar a matéria? Juiz lida com prazos, só que os prazos para as partes são prazos próprios.
Portanto, se uma parte perde o prazo, ela perde o direito de fazer. Para o juiz, o prazo é impróprio. Ele vai levar no momento em que a matéria estiver suficientemente madura. Sem querer ser impertinente, mas se as partes forem eficientes, daria para o primeiro trimestre? Ou seja, equilibrado no sentido de dizer, não, eu acho que isso é só para o segundo semestre do ano que vem. Não. A minha ideia é levar no primeiro semestre do ano que vem. Mas aí, voltando para a segunda parte, que foi o que você foi mais incisivo na pergunta. Ao examinar esse conjunto de fundos, se destaca, que é o Fundo de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, que é operado pela FINEP, fundamentalmente. Os auditores me apresentaram algumas preocupações, dizendo que, talvez, por ser um fundo que lida com um volume crescente de recursos, o FINEP, nos últimos 4 anos, saltou de 3 bilhões de reais para quase 20 bilhões de reais. Portanto, nós estamos falando de uma materialidade de recursos públicos muito importante. E aí os auditores me trouxeram uma preocupação sobre a governança desse fundo, sobre a transparência desse fundo, sobre se a FINEP está lidando com esses recursos de maneira impessoal, de maneira a cumprir as regras que lá existem. E aí eu pedi, e o plenário do TCU aprovou a realização de uma auditoria específica na execução desse fundo. Nós vamos ter no próximo dia 9, uma audiência pública. O presidente Aloysio Mercadante está convidado, a ministra Esther Dweck está convidada também, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do Ministério do Desenvolvimento, também está convidado. Nós vamos fazer uma audiência pública para discutir especificamente a governança do FINEP. Muito bem. Eu gostei desse ato, né, porque pensou, novembro já acabou, né? Então já estamos aí a partir de segunda-feira, já no novo mês. Eu vou pedir ao ministro Carvalho que... Só, antes de você passar... Fui citado, né? Fui citado. Foi citado, artigo 14 tem direito à palavra quando é citado. Então, quando se tem um parlamentar mesmo que não mediável... mesmo que não seja crítico, pode pedir a palavra. Então, só queria dizer, o Bruno deu uma imensa contribuição no TCU. Por quê? Porque, em vez de manter aquela visão tradicional que o Tribunal de Contas apura depois do que aconteceu, ele tem se antecipado aos temas e buscado encontrar soluções construtivas. Então, o TCU Consensus que ele montou desobstruiu um volume de investimentos, resolveu uma quantidade de problemas gigantesco. Então, eu acho que ele vem fazendo em todas as áreas uma mudança de método. O mais importante não é nem o específico, é a visão de atacado desse novo TCU que ajudou muito o Brasil a voltar a investir e crescer. Ministro, vou poupá-lo de ter que agradecer, entendi como elogio e os aplausos ratificam, né? Eu vou pedir aqui ao ministro Carvalho que tenha uma sensibilidade, não só em relação ao Estado do Rio de Janeiro, mas creio hoje, em relação a todo o Brasil, a importância que a segurança pública pode trazer para a tranquilidade, não é do cidadão no ir e vir, que é um direito constitucional, mas para que a sociedade flua, os negócios possam prosperar e nós tenhamos uma sociedade focada mais na paz. Eu digo isso porque o senhor tem defendido o que eu vou chamar aqui de asfixia, né, financeira das organizações criminosas como um pilar fundamental no enfrentamento ao crime organizado. Mas eu tenho a impressão que tudo que for feito somente funcionará com governança em todas as áreas. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Bom dia a todos e todas. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite. Temos uma mesa aqui de amigos, pessoas que trabalham muito em conjunto no governo federal e na esfera do TCU também. Agradecer ao João, Aninha, Camila pelo convite mais uma vez, de estar aqui presente. Vou tentar ser bem sintético, porque, obviamente, essa questão é uma questão bem complexa. Quando nós falamos de segurança pública, eu vejo 3 dimensões. Existe uma dimensão da prática da segurança pública, do dia a dia, do cotidiano, da atuação das polícias, de quem desenha a ação estratégica e muitas vezes focada. Existe também uma dimensão, que é uma dimensão de que a política de segurança pública é algo que garante acesso a outros direitos. Né? E uma terceira dimensão, que é a dimensão da sensação de segurança que a população tem. Para a gente cumprir esses três objetivos, é natural que o governo federal, governos estaduais, governos municipais tenham que agir em conjunto.
Agora, tem uma dimensão muito relevante dessa história, que eu acho que a gente precisa começar a discutir com mais intensidade, que o crime organizado, ele se estrutura organizando mercados, né? Ele se estrutura se relacionando com fornecedores, ele se estrutura se relacionando com concorrentes, tem toda uma cadeia logística verticalizada de integração entre sem o crime. nenhuma preocupação com a estrutura legal, né? Ele ultrapassa todos os limites. Não. É um mercado completamente legal, a gente sabe disso, mas que funciona como mercado. Tem oferta, tem demanda. E o governo federal, eu acho que tem um papel nisso muito relevante, que é desestruturar essas cadeias. Do ponto de vista da lavagem de dinheiro, sem dúvida alguma, mas do ponto de vista da atuação prática, né? Do ponto de vista de desarticulação dessa logística do crime organizado. Então, nós temos infraestruturas hoje no país que são utilizadas pelo crime organizado para escoar os produtos que vêm, principalmente a cocaína, que vem do resto da América do Sul para a Europa, e para os Estados Unidos e para a África, e esses pontos específicos precisam ser desarticulados, né? Por isso que o governo federal tem que atuar na fronteira, tem que atuar na saída desse produto do Brasil, nos portos. Nós mesmos já fizemos algumas atuações, o governo do presidente Lula fazendo geolioses específicas em portos e aeroportos. E nós temos que ter também uma dimensão muito específica da desestruturação disso, que é o fato de que o crime organizado cada vez mais tenta entrar nas estruturas dos estados. Nós já tivemos operações que demonstraram a tentativa bem-sucedida, num certo sentido, de entrada em contratações públicas. E nós precisamos, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, o Ministério da Gestão, construir mecanismos para garantir que o Estado brasileiro continue, ou pelo menos faça um esforço enorme para permanecer imune a esse tipo de acesso. Muito bem. Lembrando, ministro, que soa como música para nós todos saber essa intenção do governo, mas talvez mais do que isso nós termos o engajamento do Estado brasileiro, né? Independentemente de qualquer governo, que as medidas sejam tão boas, tão eficientes, tão profundas, né? Que tragam bons resultados, evidentemente, para muitos anos futuros. Não importa muito, às vezes, quem é o gestor, importa se o Estado estiver funcionando, funcionará muito bem. Eu vou fazer aqui, vou pedir ao presidente Aloysio Mercadante que faça a sua intervenção, mas eu preciso fazer uma observação de ordem cavalheiresca. Não é porque nós estamos aqui de forma machista, discriminando a ministra Esther e não colocando na ordem da disposição das cadeiras ela por fim. É porque a pergunta que eu farei para ela é uma pergunta que talvez eu tenha que dar alguns minutinhos a mais, porque é uma pergunta tão fácil de fazer, tão difícil de responder. Então eu vou pedir aqui a Aloysio Mercadante. Não, eu voto a favor. Olha, saber isso, né? Alguém que tem hoje a experiência que tem, né, à frente do BNDES como parlamentar, é um elogio. Presidente, eu tenho acompanhado as suas últimas falas, sempre com uma gestão discreta, mas agora, ultimamente, quase uma prestação de contas, o BNDES demonstrou dar grandes passos importantes de mostrar o que foi feito até então. Eu vou me ater a um detalhe que é importante para a parte aqui da plateia, que é o papel do BNDES no financiamento para a transição energética, porque sem energia bem estruturada, os negócios talvez não prosperem velozmente. E fique à vontade para dar uma pincelada no geral. Eu acho que o BNDES, em 2024, nós tivemos a maior indução de crédito da história do BNDES, que tem 73 anos. Nós colocamos na ponta 276 bilhões de reais. Praticamente R$1 bilhão por dia útil. E é uma instituição que só funciona com servidor de carreira concursado. Quando eu cheguei lá, tinham 747 processos contra servidores. O Bruno ajudou muito, o TCU entendeu que hoje é uma das instituições mais transparentes do Estado brasileiro, que presta conta, que tem eficiência. Nós temos a menor inadimplência do país, 0,008. Portanto, e o resultado, nós temos sido o segundo, terceiro melhor resultado, com eram 2.400 trabalhadores, 12 anos sem concurso, agora estamos indo para 2.700, é 11 vezes mais produtivo que o segundo banco, se a gente pegar resultado por trabalhador. É 42 vezes o terceiro, 47 vezes o quarto. Então, o banco vem entregando muito, e isso permitiu que a gente removesse. O Bruno falou assim, resolve para frente que nós vamos resolver para trás.
Nós entregamos para frente e resolvemos. Acabamos com 735 processos. Isso deu outro gás. Desburocratizando, presidente? Não, processos contra servidores. Ah, não tem processos um contra caso servidores. de corrupção documentado na história da República em relação a servidores do BNDES. A governança não tem como permitir. São muitos comitês. Não há uma operação com menos de 25 servidores. Então, é uma estrutura muito sólida que foi se aprimorando. E as cobranças do TCU, mais transparência, nós ganhamos medalha de ouro em todas as apurações. E o banco, com isso, está apresentando mais resultado, menos inadimplência, mais eficiência. Em energia, nós somos o banco, pela Bloomberg, é o banco que mais financiou energia limpa e renovável na história. A matriz energética do Brasil, que lidera entre o G20 com a melhor matriz energética, e isso é mais um ativo, além da floresta amazônica, os nossos ativos, da biodiversidade, recursos minerais, ter a liderança na transição energética, isso vai significar mais investimento, mais descarbonização. Na COP agora, por exemplo, nós estamos criando com o Bradesco uma certificadora de carbono para as florestas tropicais, com outras empresas. Isso vai ser uma mudança de qualidade. A gente tem na uma grandeza valorização. para o ano que vem? Quanto seria um investimento adicional nessa área energética? Você tem de cabeça? É difícil, Olha, né? nós temos feito... O que tem andado rápido nesse momento? Nós avançamos muito em eólico e solar, hidroelétrica, historicamente. O que vem avançando muito agora é a bioeconomia, biocombustível, etanol de milho, etanol de segunda geração. O 90% do nosso combustível é flex, porque a matriz elétrica está praticamente resolvida, tem problemas regulatórios, porque a geração distribuída está desestabilizando o mercado e precisa ser enfrentado esse tema. Mas, se você pegar a matriz de transporte, o que o BNDES está fazendo? O Ocidente desenvolveu o carro a petróleo, gasolina, enfim, derivados de petróleo, fóssil. A China foi para outra rota tecnológica, o carro elétrico. Nós estamos investindo no carro híbrido, é a nossa vocação, etanol elétrico. É o dobro da autonomia, descarboniza mais. Nós vamos mostrar agora na feira de Hannover, que é a maior feira industrial do planeta, que descarboniza mais que o carro elétrico e puxa toda essa bioeconomia, que nós somos o maior consumidor do planeta, segundo o maior produtor. Só para concluir, nós estamos investindo no PID da Volkswagen. A Alemanha perdeu a matriz energética. Nós estamos trazendo a engenharia da Volkswagen para todos os modelos do ano que vem vão ser híbridos. Nós estamos fazendo com a Toyota, estamos fazendo com a Toyota, com a Stellantis, com a Fiat, enfim. O Brasil, ele vai crescer nesse modelo e o BNDES também já é o maior financiador de ônibus elétricos. Então, nós estamos mudando também a matriz de transporte com a eletromobilidade, que é o que impulsiona a bioeconomia. Por último, fizemos um edital de 8 bilhões para combustível de aviação e navio, banca. 90% do comércio mundial é a navio. A demanda foi de 187 bilhões de reais. As principais empresas do mundo querem vir no Brasil porque sabem que a exigência de ter combustível renovável na aviação e nos navios vai começar pelo biocombustível e ninguém é mais competitivo que o Brasil. Então, nós temos aí um caminho muito promissor de mudança de padrão de transporte, de investimento na economia renovável e vamos continuar liderando a matriz energética. Por último, só para terminar, a logística também tem que avançar. Você veja que nós tivemos 6 leilões de estradas no governo anterior. Nesse já foram 18 rodovias. Eram 3.870 quilômetros, nós já fizemos 8.731 quilômetros. O BNDES tinha feito emissão de 6 bilhões e 700 milhões de debêntures. Nós fizemos 60 bilhões e 700 mil. Só o BNDES já financiou 200 bilhões de reais em logística. Porque para a gente poder ter uma matriz energética eficiente, tem que reduzir o custo das empresas, tem que ter logística eficiente, tem que ter uma energia eficiente e tem que ter uma estrutura tributária eficiente. Só termino aqui, você não perguntou, mas eu já aproveito. Para falando aqui para esse plenário, é uma beleza. Recorde da Bolsa de Valores do Brasil. Melhor padrão da história, menor nível de desemprego, melhor renda média dos trabalhadores. Não, deixa eu falar mais um pouquinho, só de alguns dados assim. E melhor coeficiente de Gini, que é a desigualdade. Vezes, né? Então, me desculpe, quando eu vim aqui há 3 anos atrás e dizia que isso era possível construir, eu só via aquelas casas assim, olhando para o lado, falei, esse cara está vendo, então tá, estamos entregando. Bens de capital, investimento, crescimento, infraestrutura, transição energética. Tá bem.
Ministro Dantas, veja o talento do orador, né? Ele foi por último, por fim e tal. Ele fez umas 5... que os 2 ministros contaram, mas eu fiz a auditoria e foi mais 5. Mas ele está perdoado porque o ano está terminando, né? Então, a partir de janeiro, vai ter um por último ainda por 12 meses, né? Mas que bom com notícias também boas para nós todos. Ministro Esther, olhe bem, eu não menti, né? Eu lhe disse que por último a senhora ficaria, porque a pergunta é uma pergunta fácil de fazer, mas difícil de responder. Eu vou ficar aqui meio que atento, quietinho para ouvir. Olha só, quais as medidas mais importantes para transformar o Estado brasileiro? Não pode fazer um livro, não pode falar 40 minutos. Vamos ver, pelo menos nos coloque em ordem as 3 prioridades. Por favor, bom dia. Maravilha, bom dia, Sidney. Primeiro, eu queria cumprimentar também aqui meus colegas de mesa, amigos, né, ministro Bruno Dantas, ministro Vinícius, ministro e presidente Aloysio Mercadante. Queria cumprimentar o João, a Aninha e a Camila, que sempre me convidam, é sempre uma honra poder participar dos eventos do Grupo Esfera. Sobrou 20 minutos e 30 segundos para mim, então acho que dá para responder. Mas, primeira coisa que eu queria falar, eu acho que o presidente Lula criou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. É a segunda vez que o Brasil tem um ministério focado na administração pública. A primeira foi na década de 90, com o governo Fernando Henrique, né, o MARE, né, o Ministério da Administração e Reforma do Estado, e agora é o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. E a missão que o presidente me deu foi, a gente precisa reestruturar o Estado brasileiro para entregar melhor os serviços à nossa população. Essa é a missão do Ministério. A gente, inclusive na lei, está dito que o nosso objetivo é aumentar a capacidade estatal, que é um termo pouco técnico, né, e acadêmico até, mas a lógica é como eu garanto mais capacidade de fazer as coisas. Essa é a lógica. E para beneficiar a população, né, tanto a população diretamente, setor produtivo, desburocratizar. E a gente tem organizado em 3 grandes áreas isso. A primeira área, obviamente, que você não faz, o Estado ele é basicamente formado por pessoas. Temos aqui vários servidores públicos que são quem, de fato, toca as políticas públicas. Né? Eu falo, as políticas públicas não caminham sozinhas, elas precisam de pessoas para que elas funcionem. E a gente, portanto, a primeira coisa que a gente fez foi na área de gestão de pessoas, uma grande modernização, que a gente fala em todo o ciclo laboral. Desde o início, de planejar melhor a força de trabalho, né? A gente tem feito um trabalho que a gente chama de mencionamento da força de trabalho, para poder descobrir qual é a força de trabalho do futuro. Com treinamento, ministro? Treinamento e capacitação? Também. Desde a entrada, aí o processo de treinamento e capacitação, até o processo de avaliação em toda a sua vida laboral. De todo o quadro? De todo o quadro de servidores. Então, a gente tem feito uma transformação nas carreiras públicas, tornando-elas mais transversais, porque a gente sabe que a cada momento a demanda é diferente, então a gente está trabalhando em grandes carreiras transversais no Serviço Público Federal. Temos feito uma mudança na forma de contratação, no sentido do concurso público, para a gente ter mais diversidade, ter um serviço público mais com a cara do Brasil, para representar a nossa população. Um processo de formação e avaliação contínua. A gente tem trabalhado muito nisso, eu apresentei isso, inclusive, várias vezes já em outros eventos do Grupo Esfera, um processo de avaliação contínua dos servidores públicos. A gente acha que os servidores públicos têm que prestar conta à sociedade. Não fica aborrecida comigo, não, né? Sem problema. Mas quanto custa esse programa? Eu sei que vai se dizer, isso é investimento, não importa quanto custa. Sim, porque você qualifica, mas você investe também, né? Tem Perfeito. Ideia? Não vou saber o número preciso aqui, mas a gente tem uma escola de formação, a ENAP. A ENAP, ela se modernizou muito. A gente hoje tem uma escola virtual da ENAP, na EVG, que ela é uma escola que presta, a gente contrata muitas vezes um curso, esse curso fica disponível de forma contínua. A gente oferece ele a todos os servidores públicos federais, estaduais e municipais e de outros países, inclusive. Então, respondendo a pergunta que eu fiz, com as medidas para transformar o Estado, só destacaria a primeira, a qualificação, capacitação das pessoas. Isso pode ajudar a mudar com o melhor resultado da entrega. Perfeito. Palavra que a nova geração usa muito, né? E o segundo, qual seria? O segundo é a área digital. A área digital, ela é o nosso grande foco de transformação do Estado, é no digital. E aí, dentro do digital, a gente sabe que o digital ele tem uma economia de recursos gigantesca. O governo brasileiro hoje, federal, já é muito digital, mas quando a gente chegou, a gente viu que ele precisava de melhorar a qualidade do serviço digital. A gente tem trabalhado muito isso. O nosso grande projeto desse ano, a pedido, inclusive, do presidente, é a integração de dados. Porque a partir da integração de dados, a gente é capaz de conhecer as demandas e poder ofertar serviços totalmente personalizados. O banco de dados hoje, de 0 a 10, só dá que nota?
o nosso banco de dados hoje, ele já está nos 6, eu diria. Mas a gente tem caminhado ainda, né? Tem caminhado muito. A gente já tem um processo que chama Conecta.gov, que é essa interoperabilidade de dados. A gente já tem mais de 900 áreas que estão integradas, né, nesse processo, e a gente está fazendo um trabalho enorme em 2 áreas centrais, que é saúde e educação. A área da saúde no Brasil, que é, né, uma das grandes prestações de serviços públicos, o Ministério da Saúde tem 40 diferentes sistemas, a gente está trabalhando com eles, a gente tornou o CPF o número único do SUS, para que a gente possa integrar os dados e poder conhecer melhor, tem redução de recursos, melhor eficiência, está trabalhando muito, muito nessa área de integração de dados e na área também da parte de infraestrutura, dando mais qualidade, segurança e mais soberania também na infraestrutura digital. E no terceiro, que é o que a gente chama de organizações, eu destacaria 2 grandes projetos nossos. Um projeto que a gente fez foi fruto na transição, foi uma decisão do presidente de aumentar o número de ministérios, ele queria aumentar ministérios sem aumentar a estrutura de suporte dos ministérios. O Mercadante estava lá coordenando a transição, a gente criou uma secretaria de serviços compartilhados, que hoje presta serviços a 13 ministérios, e com isso a gente tem uma economia de recursos gigantesca, ela está no Ministério da Gestão, e nosso objetivo é chegar a 20 ministérios, basicamente metade das áreas de governo sendo geridas e servidas por essa área. E o segundo que eu destacaria é na área de contratações públicas. A gente vai agora no Conselhão lançar a Estratégia Nacional de Contratações Públicas. Vai ser um trabalho fruto de usar o poder de compra do Estado na indução do setor produtivo brasileiro, na de inovação. A gente tem trabalhado muito nisso. E na COP, para terminar aqui, não vou extrapolar tanto, porque acho que era bom a gente fazer uma segunda rodada, a gente lançou 2 planos de aceleração de soluções. O Ministério propôs, e um deles, o embaixador André Corrêa do Lago, quer tornar um dos principais, foi um na área digital, nas infraestruturas públicas digitais. Inclusive, a gente lançou o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, como uma infraestrutura pública digital e também como um bem público digital, ofertando a outros países alguns módulos do CAR, para poder outros países que têm florestas poderem usar a mesma tecnologia, e o outro foi de compras públicas com adesão de vários países. Então, a gente está realmente fazendo nas 3 grandes áreas uma modernização muito grande do Estado brasileiro. Vou fazer só um comentário, uma inconfidência. O João vai lembrar, acho que o Bruno estava lá também. Nós tivemos um jantar, um almoço na casa do Fernando, no início do governo. Camila lembra. E aí, o mercado estava nervoso naquele dia. Aí eu perguntei, mas está nervoso com o quê? O governo está começando a montar a sua equipe, não teve nenhum... Não, a Esther foi nomeada ministra. Aí eu falei, mas gente, ela vai para o MGI, vocês sabem o que é negociar com as categorias profissionais do Estado, com estabilidade, contrato de trabalho, reajuste, direito trabalhista? Vocês têm ideia do que é enfrentar o home office no serviço público, que tinha muitas categorias com 100%? Eu, por exemplo, estou enfrentando isso todo dia. Já cheguei, como estão com muita produtividade, eu cheguei num acordo que é o seguinte, vai ter 2 dias de home office, sábado e domingo, que é a solução final do nosso trabalho. Tá certo. Ministra, como cidadão, eu a parabenizo pela sinceridade do diagnóstico. Quando lhe perguntei a nota, muitas vezes a pessoa acaba dando uma nota muito acima da realidade, e nada melhor de ver a realidade como ela é para avançar, melhorar e corrigir. Então, parabéns pela sinceridade. Sidney, deixa eu dar também um precisa pitaco coragem e aqui, competência para entrar ali e enfrentar o que ela enfrenta. Precisa muita coragem e muito espírito público. Muito. Verdade. Ministro. Só um pequeno acréscimo no que a ministra Esther falou muito bem. Essa coisa da integração de bases de dados é revolucionária. O TCU é pioneiro nisso. Nós temos um laboratório de bases de dados que nós temos 190 bases de dados. Vai desde a base de dados do IPVA até o do Bolsa Família. Então, a gente consegue saber se o sujeito do Bolsa Família tem uma BMW ou se tem uma Mercedes. A gente cruzando essas bases de dados. E o governo, que não tinha isso, está começando com a liderança da ministra Esther a fazer. Nós chegamos numa auditoria, Sidney, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, a cruzar as bases de dados dos cartórios com a do INSS. Sabe o que deu de resultado? Mais de 2 bilhões de reais de benefícios de aposentadoria que deveriam ter sido cortados no dia que a pessoa morre e que estavam sendo pagos, porque não havia comunicação entre o cartório e o INSS. Muito bem.
Eu tenho uma notícia para o ministro e para todos, que a tecnologia avança tão velozmente, mas tão velozmente, vai ter ainda mais trabalho pela frente. Eu vou pedir aqui nesse encerramento, somos próximos de encerrar mesmo, e vou começar pelo ministro Vinícius Carvalho, para ajudar a ministra Esther, porque eu perguntei a ela quais as medidas mais importantes para transformar o Estado brasileiro. Na sua área, se pudesse destacar o ponto que lhe parece mais prioritário para melhorar o Estado, qual seria? Eu acho que tem uma questão, obviamente, que é muito relevante, que nós não podemos perder de vista o contexto. Nós passamos no Brasil, no período anterior ao do presidente Lula, por um processo de desestruturação de uma série de políticas e agendas. E a criação do Ministério da Gestão e da Inovação era muito relevante para reorganizar tudo isso. Nós tivemos só na desestruturação do CAD único um prejuízo de pelo menos 20 bilhões de reais. Na criação daqueles auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, e no ano eleitoral, só ali foram 2 bilhões de reais de prejuízo em fraudes, entregando esses tipos de benefícios às pessoas que não tinham direito a ele. Então, essa dimensão de reorganização do Estado brasileiro, ela é uma dimensão que precisa entrar sempre na nossa agenda, porque nós precisamos pensar isso nos próximos 20, 30 anos. Não tem país que vai se desenvolver no mundo, ou que se desenvolveu no mundo, sem um Estado forte, bem organizado, bem estruturado, voltado para o cidadão e voltado para um olhar estratégico de desenvolvimento no longo prazo. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. E o Brasil precisa dar esse exemplo e tem todas as condições de dar esse exemplo num ambiente de transição digital, de transição ambiental, de transição energética. No caso da controladoria, eu acho que a gente tem alguns desafios no Brasil. Primeiro, o desafio principal é o fato de que a legitimidade de um Estado democrático está fundada na confiança da população. Confiança da população significa garantir, entre outras coisas, para que isso aconteça, que o Estado seja um Estado íntegro, que o Estado seja um Estado transparente, seja um Estado acessível e tenha participação social. Essa agenda é uma agenda que é prioritária, transversal no governo do presidente Lula hoje, e a CGU tem dado essa contribuição do ponto de vista das auditorias, tem dado essa contribuição do ponto de vista da agenda de transparência, inclusive, a gente não está fazendo um jogral aqui, mas o Mercadante falou bem do Bruno, eu vou falar bem do Mercadante, até porque ele foi meu chefe. E chefe nunca deixa de ser chefe. Né? O BNDES, antes mesmo do presidente Lula determinar isso por decreto, num acordo que fez com a CGU, passou, usando os seus mecanismos de indução de aprimoramento da atividade no mercado brasileiro, da atividade econômica, a exigir das empresas brasileiras padrões elevados de integridade para a contratação com o BNDES. Isso é muito relevante, isso é uma agenda que para nós tem dominado a pauta da discussão da relação entre Estado e mercado. E para finalizar, e eu não finalizo 3 vezes não, vou finalizar mesmo, eu acho que tem uma questão também que é o enfrentamento à corrupção. Nós tivemos um período no Brasil em que nós achávamos, ou como país se achou, que para enfrentar a corrupção você tinha que abrir mão de determinados princípios, abrir mão de determinadas regras, abrir mão do devido processo legal. Nós estamos provando agora, no atual mandato do presidente Lula, que é possível sim enfrentar a corrupção, enfrentar as fraudes, sem espetacularização, garantindo os direitos das pessoas de se defenderem, mas, acima de tudo, garantindo a legitimidade do Estado, garantindo a confiança da população, combatendo fraude, desperdício e mau uso do recurso público. Muito bem. Ministro, eu vou ser bem abusado agora, não sei se vou apanhar, né, mas vou falar um pouquinho como cidadão, eu sou até mais velho que o senhor. Nesses 40 anos de profissão, o que eu aprendi foi o seguinte, e eu estou ouvindo muitas coisas boas aqui, é que às vezes não só bastam que as coisas boas sejam bem feitas, bem realizadas, os processos tenham início, meio e fim, é preciso divulgar, né? Então a comunicação ela é muito importante justamente por isso, ela aproxima o cidadão, até para o cidadão criticar, se for o caso, ou para ele tomar conhecimento e mudar o foco dele para as energias serem voltadas para outro lado. Então, vocês precisam mesmo comunicar mais vezes. Presidente Mercadante, nós estamos aqui bem próximos no finalzinho, eu vou fazer uma pergunta nessa linha do Estado e tudo mais, de reformar o Brasil. Quando se fala em fomento, o empresariado fica muito atento, ele vai saber que setores, como, quanto, qual é a dimensão disso. E o senhor tem
eu tenho visto, está muito preocupado com o que ocorre no mundo também, na economia, como o Brasil se insere nisso, como as empresas brasileiras podem participar de outros mercados lá fora também. O que o BNDES tem para dizer para o empresariado que também é exportador, ou que quer exportar, ou que precisa de investimento? O que temos aí de novidades para o ano que vem? Deixa eu falar, eu gosto de falar as coisas bem claras e diretas para a gente poder avançar na reflexão. Nós ficamos 40 anos prisioneiros de uma ideologia ortodoxa, que é a ideia de Estado mínimo, desregulamentação, privatização e desmonte do Estado. E isso ainda permeia. Eu até brinco que no BNDES o problema não é matar um leão por dia e desviar das antas, porque isso aqui está o tempo inteiro, é a mesma discussão. É só olhar para o mundo. A Europa arquivou essa visão. O que eles estão tentando? A Alemanha está tentando desesperadamente recuperar sua base industrial, um país que tem 114 prêmios Nobel e que está com dificuldade, e a Europa perdendo capacidade de produção e buscando retomar política industrial e fomento ao desenvolvimento. Se a gente ficar... O que o Trump? Eu sei que tem gente que sai com a bandeira dos Estados Unidos, bota chapeuzinho do MAGA, etc. Mas o que ele está fazendo? Ele está com o maior nível de intervenção da história da economia americana. Eu não concordo com muita coisa, acho que as improvisações não vão dar certo, mas ele está tentando reagir à decadência econômica, à desaceleração econômica dos Estados Unidos. Eles estão perdendo a base industrial e produtiva. Onde o mundo cresceu? Na Ásia. Me explica a China, porque a China é a potência que é, o país que mais se enriqueceu nos últimos 40 anos. A sua ideia é que o Brasil vai aprender mais com a Ásia do que com a centralização de alguns não tem países? Que aprender. Nós somos grandes demais para ficar buscando modelo. Nós somos nosso próprio modelo. O que eu estou dizendo, nós temos que ter uma relação criativa Estado e mercado. Nós temos que ter parceria, nós temos que ajudar junto, as empresas têm que crescer e o Estado tem que ser amigável, tem que desobstruir, tem que desburocratizar e tem que fomentar a atividade produtiva. Então, nós pusemos 276 bilhões de reais de crédito na economia. E, muitas vezes, por exemplo, para a transição climática, se o Banco Público não fizer, não vai ser feito. Nós pusemos 7 bilhões, estamos plantando 280 milhões de árvores no Brasil. Isso é descarbonização na veia. E com grandes empresas participando. Regreen, BTG, Pátria, todo mundo vindo para esse processo que é uma inovação. No Fundo do Clima, por inovação, batemos recorde histórico de financiamento da inovação. Inovação é risco. Se o Estado não entrar, o empresário não sabe se vai chegar. Ele não dá o passo. E sem inovação... Mas qual seria o caminho do fomento? Por isso que é fundamental. Vou dar um exemplo de fomento bem concreto. O BNDES, depois de 10 anos, nós estamos voltando a fazer equity. Crédito é namoro, equity é casamento. É muito mais difícil, muito mais complexo. O TCU ainda olha com muito mais rigor. Olha a cara do Bruno. Então, nós, por exemplo, fizemos o nosso primeiro equity, o IVE, carro voador da Embraer, que pusemos 420 milhões de equity, 1 bilhão e 200 milhões de crédito, trouxemos, é uma tecnologia disruptiva, trouxemos uma fábrica para o Brasil, para Taubaté, deve ficar pronto no final de 2026. Como agora eu sou sócio, eu estou brigando para que seja em novembro, na data em que o Santos Dumont deu 2 voltas na Torre Eiffel, que a gente leve o IVE lá para a França e mostre aqui, ó, resiliência do Brasil, criatividade, talento. A Embraer é um sucesso global e a gente mostra ao mundo o que nós estamos fazendo. Agora, não tem como a Embraer... Nós financiamos só agora 1.700 aviões da Embraer. A Embraer chegou onde chegou porque tem uma relação com o Estado, porque esse é um setor de alta tecnologia. Então, inovação, descarbonização, são coisas que nós podemos fazer junto. Dou o último exemplo. Nós pusemos 5 bilhões para criar uns 6 fundos de equity. E o BNDES entra com 25%, o mercado com 75%. Então, o mercado tinha que colocar 15 bilhões. Aí, convocamos o mercado, fizemos uma consulta. Quem quer participar? Recebemos 45 propostas, 73 bilhões e 700 milhões. Os principais fundos do Brasil querem parceria com o BNDES para poder alavancar o investimento. Então, esse muro que separava Estado e mercado, nós temos que derrubar. E com criatividade, integridade, transparência, prestação de conta, fazer esse país voltar a crescer, como foi no passado o país que mais cresceu no mundo durante 40 anos. Tá certo. Ministro Ster, eu me atentei muito... É a última intervenção aqui da nossa conversa. Eu atentei muito à fala anterior do presidente Mercadante, fazendo referência àquela historinha, quando o seu nome foi indicado, e que o mercado, a princípio, tomou meio que um leve choque, e eu notei a sua expressão, foi nesse sentido. Eu quis interpretar que foi assim, bom, se o mercado está entendendo isso, eu vou provar que não é isso que o mercado está pensando, né? E nós temos tempo agora com a sua gestão.
E vou pegar essa última agora que se falou, em Estado e mercado. Como diminuir espaços para que haja bons resultados de interpretação dos analistas de mercado e dos investidores, né? E os setores internos e externos, privados ou não, e os fundos múltiplos que possam participar, e, ao mesmo tempo, conceber que o Estado não arredou o pé das suas obrigações. Na sua área, o que pode ser feito? A fala final é sua. Obrigada. Primeiro, eu só queria dar um dado importante, que eu e Vinícius comemoramos recentemente. A OCDE fez uma análise sobre o Brasil e mostrou que, em 2022, a confiança no setor público brasileiro era de 26%. E agora, em 2025, ele fez uma nova pesquisa e chegamos a 38%, próximo à média da OCDE, que é 39%, e acima da média da América Latina, que é 35%. Ou seja, a gente conseguiu, com essa reestruturação do Estado brasileiro, ficando mais próximo tanto da população diretamente quanto do setor produtivo e privado no Brasil, aumentar essa confiança, que é o nosso objetivo. Eu acho que isso é a base, inclusive, da democracia, é a confiança no serviço público. Mas aí eu ia destacar um ponto, que eu queria dar um exemplo bem prático disso também, o caso da Anvisa. O caso da Anvisa é emblemático. E quando a gente fala em mercado, muitas vezes a gente fala em mercado financeiro, mas aqui tem várias pessoas do setor produtivo brasileiro, né, do setor industrial, e esses percebem muito mais rapidamente a importância da parceria com o Estado. E o caso da Anvisa, para terminar, vou dar esse exemplo da Anvisa. Quando a gente chegou, tanto no BNDES quanto no Ministério da Gestão, a pessoal do setor de fármacos no Brasil vinha reclamar que a Anvisa não estava funcionando. A Anvisa estava parada, tinha 28 bilhões de investimentos parados. A gente reestruturou a Anvisa, tanto em nomeação dos conselheiros, com a contratação de pessoal, com a modernização de sistemas, e agora eu recebi o elogio que a melhor coisa que o governo fez recentemente foi a modernização da Anvisa. Então, é para mostrar que o Estado ele é essencial para o setor privado, é essencial para o setor produtivo, um Estado que funciona, que garante segurança jurídica, que garante a regulação bem feita, que garante a população bem atendida. Isso é essencial e isso é base, a gente quebra muros com exemplos e com trabalho concreto. Encerramos rigorosamente na hora, temos alguns segundinhos, vamos aplaudir aqui os nossos convidados. Ninguém precisa concordar com tudo, nem ninguém precisa discordar de tudo, mas falar e ouvir faz parte do exercício democrático, não é? Esse fecho do Sidney foi o melhor momento do debate, pedindo palmas. Sinceridade, tá certo. Obrigado, gente. Até daqui a pouquinho. Muito obrigado a todos.